forças externas, variações de temperatura também podem fazer um corpo se deformar. A diferença é que variações de temperatura causam somente deformações longitudinais e não distorções. Variações de temperatura fazem o corpo mudar de tamanho e não de forma. A deformação térmica é uma proporção da variação de temperatura e também depende do material. Essa constante alfa, coeficiente de dilatação térmica, é uma propriedade do material. Alguns materiais se dilatam mais do que outros sob a mesma variação de temperatura. Quanto maior esse coeficiente de dilatação térmica, mais o material se dilata. Aqui alguns exemplos de coeficiente de dilatação térmica para materiais de engenharia. Esses valores são da ordem de 10 a menos 6, então deformações devido à variação de temperatura geralmente são muito pequenas. Aqui a unidade é 1 por grau Celsius ou 1 por Kelvin, que multiplicado pela variação de temperatura, que é em Celsius ou em Kelvin, dá uma deformação adimensional. Nesse exemplo, a gente tem uma barra de aço de 1 metro de comprimento sujeita a uma variação de temperatura. A variação de temperatura ao longo de x é descrita de acordo com essa parábola que tem essa equação aqui, que envolve uma constante K desconhecida. Essa variação de temperatura vai fazer a barra se deformar em quantidades diferentes, em pontos diferentes. A gente quer saber qual é a alongação total da barra, qual é o aumento de comprimento total devido a essa variação de temperatura. O primeiro passo é determinar a expressão da variação de temperatura, determinar a constante K. Eu sei que a variação de temperatura é tal que vale 50 graus da metade da barra, em x igual a L. Então, aplicando isso na equação da variação de temperatura, eu acho que K é 200 sobre L ao quadrado, graus Celsius por metro quadrado. Então, a expressão da variação de temperatura é essa. A deformação térmica da barra é o coeficiente de dilatação térmica do material vezes a variação de temperatura. E a elongação é a integral da deformação ao longo do comprimento da barra. Resolvendo essa integral dá 100 terços de αL. O material da barra é o aço, que tem coeficiente de dilatação térmica 11,7 vezes 10 a menos 6, e essa conta dá a elongação da barra de aço devido a essa distribuição de temperatura, que é de 0,39 milímetros. No exemplo 2, é dado um campo de deslocamentos de um corpo, que descreve quanto cada ponto do corpo se deslocou e para qual direção, e a pergunta é como é a deformação do corpo devido a esse campo de deslocamentos. O que o campo de deslocamento descreve é que o quanto cada ponto do corpo se deslocou depende de cada ponto do corpo. Por exemplo, cada ponto de coordenada XYZ se deslocou essa quantidade na direção de x, essa quantidade na direção de y e essa quantidade na direção de z. A quantidade em si depende do ponto. Por exemplo, a origem, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, se deslocou 6 vezes 10 a menos 4 na direção de x, 0 na direção de y e 10 vezes 10 a menos 4 na direção de z. Então, a origem saiu do plano xy e se moveu para a direita, mas não se moveu na direção vertical. E qualquer outro ponto vai ter se movido em direções diferentes. Isso quer dizer que o corpo se esticou, se contraiu ou se distorceu, dependendo de para onde foi cada um desses pontos. É essa deformação que a gente quer calcular. Eu vou falar um pouco sobre a interpretação do campo de deslocamentos daqui a pouco. A expressão geral para uma componente de deformação arbitrária é essa, que ε e j é meio da derivada em relação a xj do deslocamento do ponto na direção i, mais a derivada em relação a xi do deslocamento do corpo na direção j. Esse xi e xj que aparecem nessa expressão são xyz. Nesse problema, o 1 é essa expressão, é o deslocamento do corpo na direção 1, que é x. O 2 é essa expressão, o deslocamento de cada ponto na direção y, que é y, que é 2. E o 3 é o deslocamento em z. Aí é só aplicar isso na expressão e a gente chega no tensor de deformações para esse sólido. A deformação do sólido depende do ponto considerado, depende das coordenadas x, y, z do ponto. Veja a origem, por exemplo, que tem coordenadas x0, y0 e z0. A deformação εxx da origem é zero. Quer dizer que nesse ponto, esse corpo não sofreu deformação longitudinal em x. Esse ponto também não sofreu distorção no plano xy.
xy dá zero. Isso parece estranho porque a gente tinha visto que esse ponto, a origem, sofreu deslocamento. Ele foi para a direita e para fora do plano. No entanto, a deformação é zero. Eu fiz um script em MATLAB para ilustrar a relação entre o campo de deslocamentos e o estado de deformação. Você pode baixar esse programa da descrição do vídeo e experimentar com campos de deslocamento diferentes. Você dá como entrada só a expressão do campo de deslocamentos num plano XY. Para executar, aperta F5 e o programa vai calcular aqui o tensor de deformações e te imprimir na tela, e aí criar esses 3 gráficos. Esses gráficos estão plotando o campo de deslocamento em uma placa de tamanho 4x4, centrada na origem do sistema de coordenadas. Todos os gráficos têm essas setinhas que estão ilustrando o campo de deslocamentos que eu dei, e as cores de cada gráfico ilustram uma componente de deformação diferente. Esse primeiro gráfico ilustra a componente εxx, que é a deformação longitudinal da placa na direção de x. Esse segundo ilustra a componente εyy, que é a deformação longitudinal na direção de y. E esse último ilustra a componente εxy, que é a distorção da placa no plano xy. O campo de deslocamento que eu dei nesse caso está dizendo que cada ponto se deslocou x na direção de x, em que x é a coordenada x do ponto, e os pontos não se deslocam em y. É isso que essas setas estão ilustrando. Veja que pontos cuja coordenada x é positiva se deslocaram para a direita, e quanto maior a coordenada x do ponto, maior foi o deslocamento para a direita. Os pontos cuja coordenada x é negativa se deslocaram para a esquerda, e quanto mais negativa a coordenada x, maior o deslocamento para a esquerda. E então o comprimento das setas indica a quantidade do deslocamento. Veja que os pontos dessa linha, que tem coordenada x igual a zero, não se deslocaram. E as setas estão todas alinhadas horizontalmente, porque esses pontos, nesse caso, os pontos não se deslocaram na direção de y. Veja que a deformação longitudinal εxx, nesse caso, ficou a mesma para a placa inteira. Essa escala de cores aqui está indicando que esse tom de verde significa 1, quer dizer que a deformação vale 1. Então a deformação εxx nessa placa inteira ficou a mesma, igual a mais 1. É uma deformação positiva, indicando que todos os pontos da placa sofreram elongação. Isso faz sentido porque se você olhar as setas indicando o deslocamento dos pontos, todos os pontos se deslocaram de forma que a placa ficou esticada na direção de x. Esse outro gráfico está mostrando que a deformação longitudinal em y deu zero. Esse tom de verde nesse gráfico é zero. Isso faz sentido porque nenhum ponto se moveu ou se deslocou na direção de y. Então a placa não se alongou nem se contraiu na direção de y. E esse outro gráfico diz que a distorção da placa também foi zero na placa inteira. Isso faz sentido porque se a gente olhar a direção das setas, a gente está esticando a placa horizontalmente e uniformemente em x. A placa não está torcendo. Tudo isso está indicado matematicamente no tensor de deformações da placa, que fala que a deformação εxx aqui é mais 1 e uniforme na placa inteira, e as demais deformações são zero. Agora eu vou mudar o campo de deslocamentos para incluir o deslocamento na direção de y. Veja aqui como ficou a ilustração do campo de deslocamentos. Agora cada ponto também se desloca em y, e a quantidade com que ele se desloca em y depende da coordenada y do ponto. Além disso, quanto ele se desloca em y é o dobro do que ele se desloca em x. Então as setas ficam mais esticadas na direção de y. Essa magnitude e direção do deslocamento é ilustrada pelo comprimento das setas. Veja que a origem não sofreu deslocamento. O efeito geral desse campo de deslocamento é que os pontos se deslocam todos para longe da origem, e eles se deslocam mais em y do que em x. Então dá para imaginar que essa placa ficou esticada tanto em x quanto em y, mas ficou mais esticada em y. E também dá para ver que a placa não se distorceu, quer dizer, não mudou de forma, ela continua retangular. Isso é indicado pelas cores desses gráficos que indicam a deformação. Aqui está indicando que a deformação na direção de x é uniforme na placa inteira, igual a mais 1, que concorda com a nossa percepção de que a placa esticou em x. E aqui está indicando que a deformação em y também é uniforme na placa inteira, só que é o dobro da deformação em x, que concorda com a nossa percepção de que a placa esticou mais em y do que em x. E esse último mostra que a placa não sofreu distorção.
Tudo isso está resumido na expressão matemática do tensor de tensões, que deu εxx igual a mais 1 e εyy igual a mais 2, com distorção igual a zero. Nesse caso, o tensor de tensões é uniforme para a placa inteira, não depende das coordenadas do ponto. É importante reforçar aqui um aspecto desses diagramas. Apesar do deslocamento de todos os pontos ser diferente, a deformação não varia de ponto a ponto. A deformação é constante nesse caso. Isso é porque, embora cada ponto tenha se deslocado em quantidades diferentes, a diferença entre o deslocamento dos pontos adjacentes é constante. A relação entre o deslocamento dos pontos adjacentes é constante. Pontos do corpo podem sofrer deslocamentos muito grandes, mas a deformação é a relação entre os deslocamentos. Agora eu vou fazer aqui o exemplo da página 37 da apostila que a gente resolveu na mão. Aquele era um campo de deslocamentos tridimensional, mas eu vou ilustrar aqui uma fatia do sólido no plano XY. Naquele campo de deslocamentos, os deslocamentos na direção de x eram 3x² vezes y mais 6, e na direção de y eram y² mais 6xz. Tudo isso vezes 10 a menos 4. Aqui eu vou considerar uma fatia do sólido no plano z igual a zero. A primeira coisa que a gente vê aqui é que o estado de deformação agora não é uma constante. Cada ponto da placa tem um estado diferente. Isso é mostrado pelo mapa de cores, que varia para cada ponto da placa em todas as componentes de deformação, ou também pela expressão matemática do tensor de deformações, cujo valor depende da coordenada do ponto. É isso que a gente tinha achado na solução do exercício. Aqui agora, as setas estão indicando o deslocamento de cada ponto, que é mais difícil de interpretar, mas dá para entender que o que houve com a deformação da placa analisando esse mapa de cores. Esse primeiro gráfico está dizendo que esses dois cantos em azul sofreram deformações negativas em x, quer dizer que a placa se contraiu nessas porções. E esses cantos em vermelho sofreram elongação, deformação longitudinal positiva na direção de x. E os pontos dessa cruz verde no meio não se deformaram. Esse segundo gráfico está dizendo que a deformação longitudinal em y é negativa nessa parte de baixo da placa, então a placa sofreu contração aqui, e é positiva nessa parte de cima da placa. Então na direção de y a placa encolheu nessa porção e esticou nessa porção, e o meio da placa não foi deformado. Vamos tentar imaginar o que deve ter acontecido nessa placa considerando esses dois gráficos. Imagine o que aconteceu com uma amostra pequena quadrada desse canto superior direito da placa. Esse quadrado sofreu deformação positiva em x e deformação positiva em y. Então ele se esticou nas duas direções. Agora imagine um quadrado nesse canto inferior direito. Esse quadrado sofreu contração em x e contração em y. Então ele se encolheu como um todo. E esse quadrado no canto inferior esquerdo da placa sofreu elongação em x e contração em y. Então esse quadrado virou um retângulo achatado. Esse pedaço da placa ficou esticado ao longo de x. E por fim, o gráfico da distorção está dizendo que a placa inteira sofreu distorção positiva. A distorção foi zero no meio da placa, esse tom de azul, e maior que zero em qualquer outro ponto. Essa distorção εxy está medindo essencialmente o ângulo γxy, que é a soma desse ângulo com esse ângulo. Distorção positiva, então, quer dizer que uma amostra quadrada da placa está se deformando como esse losango aqui. Se algum ponto da placa tivesse distorção negativa, isso indicaria que a distorção seria como esse outro losango aqui. Com isso a gente pode interpretar o que está acontecendo com essa placa, que é uma distorção como algo assim. Os pontos do centro da placa não sofreram distorção, então a amostra quadrada aqui continua um quadrado, e nos outros pontos da placa, uma amostra quadrada virou um losango assim. Quanto mais longe do meio da placa, maior o valor da distorção. Então aqui bem na ponta essa distorção foi assim, e mais para o meio da placa a distorção é menor, mas ainda é positiva. Então o efeito desse campo de deslocamento nessa placa fez com que ela se distorcesse algo assim. Para terminar, vamos ver o que acontece se o deslocamento de todos os pontos for igual. Aqui eu estou colocando o deslocamento uniforme.
Todos os pontos se deslocam mais um, tanto em x quanto em y. Então, todos os pontos da placa se deslocaram na mesma direção e a mesma distância, a mesma quantidade. O que está acontecendo aqui é que a placa só se move, ela não se deforma. Nesse caso particular, a deformação em qualquer direção é zero, como você pode ver pelo tensor de deformações, que é zero. Esse caso particular é chamado de deslocamento de corpo rígido. Embora o corpo sofra deslocamentos, ele não está sujeito a deformações. O deslocamento relativo entre os pontos é zero. Eu tinha falado no capítulo anterior que o estado de tensão não é uma grandeza que a gente possa medir ou ver diretamente. Uma das formas que a gente tem de inferir como é o estado de tensão em um corpo é a fotoelasticidade. Com a deformação é diferente, a gente pode medir diretamente a deformação de um corpo. Uma das formas é com esse dispositivo chamado extensômetro ou strain gauge. O extensômetro é um dispositivo piezoelétrico, quer dizer que ele converte impulsos elétricos em deformação mecânica ou vice-versa. Ele tem um certo arranjo de trilhas condutoras de corrente muito próximas uma da outra, que transmite corrente entre si. A quantidade de corrente que é transmitida depende da distância entre essas trilhas. O que a gente faz é colar esse dispositivo na superfície em que a gente deseja medir deformação. Quando o corpo sofre deformação, esse dispositivo estica ou contrai e essas trilhas se aproximam ou se afastam umas das outras. Aí, medindo a variação de corrente que passa pelo dispositivo, a gente pode inferir qual foi a deformação do extensômetro, que é a deformação do corpo. Eu quero aqui explicar o que é o pêndulo de Guédiron, que aparece na lista de exercícios. O pêndulo de Guédiron é um dispositivo muito antigo que foi inventado para resolver o seguinte problema. O período de oscilação de um pêndulo depende do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade, de acordo com essa expressão aqui. A relógio de pêndulo depende da precisão com que o pêndulo oscila para marcar as horas. Então, se o comprimento do pêndulo varia, o período de referência com que o relógio marca as horas varia. O problema é que conforme a temperatura ambiente varia ao longo do dia e principalmente ao longo das estações do ano, esse pêndulo vai sofrer deformação térmica e seu comprimento vai variar. Aí o período de oscilação vai variar e ao longo do ano o relógio vai ter um adiantamento ou um atraso significativo. A ideia do pêndulo de Guédiron para corrigir esse problema da oscilação do período do pêndulo devido à sua dilatação térmica é o seguinte. O pêndulo é agora construído de dois materiais com coeficientes de dilatação térmica diferentes. Aqui um material azul que dilata pouco e um material amarelo que dilata mais. Conforme a temperatura ambiente aumenta, essas barras do material azul vão tender a aumentar de tamanho, uma certa quantidade, e empurrar essa base para baixo. Mas aí o material amarelo vai dilatar mais e empurrar essa base para cima proporcionalmente mais. A ideia é que esses comprimentos das barras de material azul e amarelo podem ser calculados em função do coeficiente de dilatação térmica dos materiais, de forma que a dilatação do material amarelo para cima compense a dilatação do material azul para baixo e o comprimento total do pêndulo permaneça constante. Aqui um exemplo de um relógio de bolso com pêndulo de Guédiron instalado. Com isso a gente termina o capítulo 4 e você já pode fazer a lista de exercícios e a leitura complementar.